Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso componente de Vida nos Extremos. Eu sou a professora Eveline Cruz e estarei novamente aqui com vocês, mas nunca estou sozinha. Sempre tenho a ajuda dos intérpretes de Libras para me ajudar nessa comunicação, que são a Natália e o Sidney. Obrigada pela ajuda. E aproveitando este momento de apresentações, vou fazer aqui minha autodescrição, tá? Sou mulher branca, de bochechas proeminentes, 1,63 de altura, uso óculos de armação fina, cabelos e olhos castanhos, cabelinho presinho no coque, né? E eu tô aqui com uma blusa de linha, né? Crochê, de azul, toda autônica, vermelho, rosa e branco, né? Calça jeans, tênis, e estou aqui no laboratório de centro de mídias com o balcão aqui à minha frente. Joinha? Vamos ver o que teremos na nossa aula de hoje? Estamos aí na atividade de número 3, na sistematização 1, porque recordar é viver, né? Do nosso aprofundamento de ciência em ação, da unidade curricular Projeto de Vida ao Extremo, componente já mencionado, Vida nos Extremos, né? Qual é o objetivo? Retomar alguns temas e conceitos abordados na atividade 3, que a nossa astronauta já indica do que nós falaremos hoje. Na tela para vocês aí, né, os eixos estruturantes aí compostos pela investigação científica, representado pela lupa, né, processos criativos, representado aí pela lâmpada, empreendedorismo, representado pelo aviãozinho de papel, e mediação e intervenção sociocultural, representado pelo balãozinho com 3 pontinhos ao centro. Presente na tela para vocês as habilidades contempladas nesta aula, né? E o mapa, né, que é o material de apoio, planejamento e práticas de aprofundamento da segunda série do ensino médio, que é o nosso documento norteador para o nosso componente. E antes da retomada, aí pegue o seu caderninho de anotações. Ah, professor, não tem um caderno, anota no aplicativo. Pega o seu aplicativo, coloca tema da aula de hoje, data, não se esqueça. Então vamos continuar. Sistema, onde nós estamos nessa vida, né? Nós estamos aí habitando um planetinha chamado Terra. Deixa eu ver se eu enxergo ele aqui. Eu acho que já vi, né? Um planetinha chamado Terra, que ele tá aqui? Aqui, cadê ele? Ele não tá aparecendo, mas tudo bem, tá aqui, ó. Opa. Volta, né? Tá aqui o nosso planetinha simpático, né? Orbitando a nossa estrela-mor, que é o Sol, certo? Os primeiros planetas, aí, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas terrosos, né? E os subsequentes são planetas que a gente chama de os gigantes gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pobre Plutão ficou fora dessa lista, rebaixado, pobrezinho, né? Ele vai, ele vem, às vezes daqui a pouco vão promover o Plutão de novo, né? Quais são os desafios aí, né, pra gente conhecer, assim, outros planetas, né? Existem muitos, né? O primeiro desafio é a distância entre eles e as próprias características desses planetas. Esse planeta tem que estar numa zona habitável. Nós estamos numa zona habitável, né, que a gente chama de planeta telúrico, né, porque não é nem muito próximo à estrela, para não fritar o planeta, né, porque tem que ter água líquida, né, só o vapor não adianta de muita coisa, né, e também não muito distante, para ficar muito longe da fonte de energia, é um local muito frio, né, aí a água congela, também não adianta, a água tem que estar na sua forma líquida, ser um planeta terroso, estar na fonte habitável, né? Na zona habitável, ter uma fonte de energia, né? São algumas características aí que possibilitam a vida em um planeta. Ter um núcleo, né, ativo para que esse planeta tenha campo magnético, né? Uma atmosfera que possibilite o desenvolvimento, dar uma filtrada ali, né, na radiação solar, e também uma lua, né, um satélite natural para que dê uma certa estabilidade na rotação desse planeta. Joia?
Continuando, né? Características humanas, biológicas e sociais, né? Tem um alto custo, ou seja, nós somos seres muito assim frágeis, nós não somos os extremófilos, né? Como alguns extremófilos que resistem a altas temperaturas, radiação, vácuo, pH. Nosso corpo é frágil, não é qualquer lugar que a gente pode pegar uma navezinha e viajar, né? Igual aquele filme Passageiros, né? O pessoal hiberna um tempo, né? E viaja há mais de 100 anos rumo a um outro planeta para colonização, né? Então, não dá para a gente simplesmente chegar num planetinha que tenha, por exemplo, uma gravidade muito intensa, né? Uma força de gravidade muito alta. Seria um esforço físico extremo para a gente. Ou que não tenha atmosfera, né? Ou que não tenha oxigênio, né? Então são vários desafios aí em relação à espécie humana para colonizar um outro planeta, né? Tem questões biológicas e sociais, né? Sociais, conviver em sociedade não tá fácil. Imagine você passar anos numa nave espacial, né? Que não tem nada para fazer a não ser olhar para a cara do computador. Você vai querer, né? Não vai dar certo, tá? Tecnologia, temos limitação de tecnologia ou temos tecnologia suficiente, né? Hoje nós temos uma estação espacial, né, internacional que está orbitando a Terra a 400 quilômetros de distância. Já mostrei para vocês aí, vou passar mais rapidinho porque é retomada, né? Eu já falei de tudo isso e aqui eu me empolgo, tá? Então mostrei um videozinho da astronauta comentando e apresentando, né, a realidade dela dentro da estação espacial. Hoje nós temos dois principais telescópios, o Hubble, né, que está operando há mais de 30 anos, né, bom e velho Hubble, e o James Webb, lançado aí no final de 2021, que eu comentei bastante dele na aula passada, né. Estufas espaciais, combustíveis e computadores são imprescindíveis para a colonização de um outro planeta. Se pensar em Marte, por exemplo, né, seria necessário uma colônia ali com estufas, né? Como é um planeta terroso, dá pra plantar, quem viu Perdido em Marte sabe do que eu tô falando, né? Então são muitos os desafios aí para colonizar um outro planeta. Mas quem faz esse estudo para saber a realidade do universo, a realidade de outras estrelas, o desenvolvimento de organismos na Terra e em outros planetas, como esses organismos se comportam em outras realidades, né? Será que se existe composição diferente de atmosfera de estrela em outros cantos do cosmos? Quem estuda isso é a astrobiologia, né? Que é a ciência que estuda a vida no universo, estuda compostos orgânicos presentes nos meteoritos, sim, foram encontrados já compostos orgânicos em meteoritos, elementos presentes em nossos planetas podem existir em outros lugares do cosmos, por exemplo, água, como eu mencionei, nitrogênio, né, hélio. Então, vários elementos químicos que são, né, encontrados aqui na Terra também são encontrados em outras partes do universo, né? 140 moléculas orgânicas já foram identificadas por aí. Tá? E a gente volta os nossos olhos, né, em Titã, que é um satélite de Saturno, né? Lembra? Que é um dos planetas do nosso sistema solar, né? Que alguns compostos orgânicos foram estudados ali, tá? E a importância do estudo de extremófilos para a astrobiologia é justamente esse, né? Como esses organismos, se a gente pensar em árqueas, né? Se a gente pensar nos tardígrados, né? São animais, são organismos, desculpa, né? Tardígrado é um animal, mas a árquea não, né? É um procarionte. E esses organismos, eles vivem em lugares extremos. Por exemplo, a árquea, ela suporta uma temperatura altíssima de muitos graus. Era uma realidade que existia no planeta Terra no momento de sua formação, né? E que essa realidade pode existir em outros planetas, né? O tardígrado foi para o espaço e voltou, foram feitos vários testes no bichinho. E ele voltou, né? O que confere aí, que proteínas, né? Que habilidades ele tem para resistir a climas muito extremos, né? Situações extremas, né? Extremas, lembra, comparando a realidade humana, né? Comparando pelo ponto de vista antrópico, né? Por ponto de vista antrópico, eu entrar numa banheira a 140 graus centígrados, né? Frita, cozinha, instantaneamente. Vai para uma arca, é spa, tá?
Zona de habitabilidade, eu já comentei isso aí já algumas vezes. Olha que lugar privilegiado está o nosso lindo planeta, né? Minha canetinha não quer trabalhar hoje, mas tudo bem. Então tá aqui, tem uma região extremamente fria que a gente pode observar um planeta representado por Júpiter, né? Ou Marte, né? Desculpa, que é o seguinte, né? Extremamente quente, por exemplo, Vênus, né? Antigamente acreditava-se que Vênus podia ter abrigado vida, acredita-se ainda, né? Que já quando foi mandada uma sonda lá para Vênus, né? Algumas décadas atrás, né? A sonda, ela sobreviveu, né? Ela resistiu, né? Nem uma hora, porque a atmosfera de Vênus é tão quente que o equipamento não resistiu. Então aí que perceberam que Vênus é muito mais quente até que Mercúrio, que é mais próximo ao Sol. Então não dá para fazer nada lá. Aí os olhos viraram para Marte, né? Que é também um planeta terroso, mas com uma temperatura muito mais amena, porque ele fica tão distante lá do nosso Sol, certinho? E acredita-se que no passado, né, como houve ali água líquida, né, no planeta vermelho, pode ter abrigado vida. Eu não estou dizendo marcianos e naves espaciais, eu digo micro-organismos, né? Mas tudo bem, a imaginação é de cada um. Galáxia. Será que existe vida inteligente além de nós, desta galáxia, né? Como eu comentei em aulas anteriores, a Terra tem 4,5 bilhões de anos e os primeiros fósseis de bactérias têm 3,8 bilhões de anos. Mas lembra que eu comentei? Durante muito tempo foi só isso? Suas bactérias, durante muito tempo fazendo fotossíntese, durante muito tempo estromatólitos, né? Vida, biodiversidade mesmo, de 500 milhões de anos para cá, tá? Mutações, seleção natural e evolução se seguiram de muitas espécies, né? E os nossos ancestrais, né? Os Homo sapiens, né? Eles surgiram ali, os Homo sapiens, a nossa espécie, eu não estou falando o antepassado Luca, né? O antepassado primordial. Estou falando já a nossa espécie Homo sapiens, 125 mil anos atrás, ele já habitava aí, caminhava pelo planeta Terra. Mas a civilização como a gente conhece tem 10 mil anos. Vamos voltar a este tema, né? Hoje a gente chama de Homo sapiens sapiens, né? O homem que sabe, né? Porque justamente há 10 mil anos atrás, o Homo sapiens, né? Algumas literaturas divergem, né? Falam que foi anterior, né? Mas em via de regra, né? Ele deixou de ser coletor-caçador, né? Para se tornar agricultor e modificar o seu ambiente, né? De forma mais efetiva. Ele começou a cultivar os alimentos ali que ele costumava, né, pegar ali no ambiente em que ele vivia. Ele começou a criar os animais que ele costumava caçar. Então a vida dele ficou um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Na nossa galáxia, né, existem bilhões de estrelas na Via Láctea, na nossa galáxia, e bilhões de galáxias no universo. Não é possível que em algum lugar não tenha uma bactéria para contar a história, sabe? Comentei com vocês já viram esse slide inúmeras vezes, né? Só recordando um pouquinho, né? Terra surgiu 4 bilhões de anos atrás e vivemos hoje no antropoceno, porque nós começamos a modificar mais ou menos aqui, ó, né? 12 mil anos atrás, né? Quando os primeiros aí grupos hominídeos, né, de humanos, os grupos de Homo sapiens começaram ali a deixar de ser caçador para ser agricultor, mas hoje em dia, né, o tanto que a gente utiliza de recursos, né, o quanto que a gente modifica as paisagens, né, a gente já pode chamar de antropoceno, e o quanto que a gente provoca de extinção em massa também, né? Antropoceno, onde começou essa história de antropoceno, né? Essa era caracterizada pelo fato da massa artificial criada pelo homem ter mais peso que a natural, segundo alguns estudos publicados pela revista Nature em 2020.
a massa artificial superou pela primeira vez a biomassa, ou seja, tem mais prédio, casa, ponte e viaduto do que organismos vivos, em peso, em massa, certo? Só que esse estudo não contabiliza o lixo, ou seja, já passamos esse montão de vezes, né? O que a gente mais produz é lixo. Para vocês terem uma ideia, quando o homem foi para a Lua, né, já faz um tempinho que não vai, das missões que o homem teve à Lua, sabe o que ele deixou lá de herança, além da bandeira americana? Fezes enterradas, vômito enterrado dos astronautas. É assim que a gente coloniza, tá? E como começou aí a gente a modificar o nosso meio ambiente? Foi no início da agricultura? Depende da literatura. Quando a gente começou a considerar o antropoceno, não o holoceno, né? Como era geológica, né? Como época, né? Início da agricultura, né? Quando? Foi na Revolução Industrial? Foi após a Segunda Guerra Mundial, né? A maioria dos cientistas, né, acredita que seja realmente ali no início da agricultura, mas existem literaturas que falam, né, que começamos a modificar de forma efetiva, entramos no antropoceno, na Revolução Industrial, e alguns ainda comentam sobre a Segunda Guerra, lembrando que a Segunda Guerra teve a questão da bomba de Hiroshima e de Nagasaki, né? E esperamos nunca mais rever essa cena, né? Foi realmente catastrófico. Quais são as características desse período? Progresso tecnológico, crescimento populacional. Uma curiosidade, na época da Revolução Industrial, ali o chá, né, que já era, né, que foi trazido aí por uma rainha de Portugal até a Inglaterra, né, que os ingleses tinham hábito de tomar o chá, ele começou a se tornar mais popular ali na classe trabalhadora e diminuiu a mortalidade, né? Você está tomando uma água quente fervida, numa época que não tinha muita saneamento básico, né? Então isso melhorou, assim, entre aspas, a saúde das pessoas e ajudou a diminuir um pouco a mortalidade. A questão do chá foi uma questão primordial, um divisor de águas aí, né? E depois vieram outras questões, principalmente de sanitização, né, higiene, né, água potável, vieram outras questões aí. E no início do século XX, na primeira metade do século XX, né, a conquista, né, o desenvolvimento dos antibióticos, e aí, né, filha, para frente, a população mundial cresceu mais ainda, né? Consumo de recursos naturais, assim, de uma maneira nunca antes vista, expansão dos cultivos. Hoje a gente cultiva quase todos os biomas do mundo. Existe tecnologia aí de cultivo até em regiões desérticas, utilizando o sistema de irrigação, né, que é muito comum ali no deserto da Arábia. E alguns países investem maciçamente na questão de irrigação e cultivam alimentos naquela região, tá? Olha como chegou a nossa tecnologia, né? O que caracteriza também esse período? Né? O que trouxe esse período? Trouxe mudanças climáticas, desmatamento e perda da biodiversidade, né? Acredita-se que hoje a gente está entrando aí numa nova extinção em massa de tanta biodiversidade que a gente está perdendo, né? Aí perda da biodiversidade, né? O que a gente pode fazer aí para dar uma mitigada, né? Descarbonização da economia, ou seja, energia limpa e renovável, né? Diminuir cada vez mais o uso de combustíveis fósseis, né? Principalmente agora com a questão da guerra na Ucrânia, muitos países aí europeus acabaram reativando as suas usinas de carvão, né? Realmente muito triste. Economia circular, proteção da biodiversidade e proteção dos recursos hídricos, gente, né? 97% da água no mundo é salgada. Resta 3%. Desses 3%, uma parte está nas geleiras, uma parte está no solo, uma parte é umidade. O que resta para a gente beber? Uma parte está poluída, né? Então, existem já imigrantes, né, refugiados do clima, saindo dos locais em que viviam, né, porque não tem recursos, principalmente água. Como é que você vai ficar num lugar que não tem água, né? E aí, as atividades humanas acabam, né, quando não feitas de maneira responsável e sustentável, provocando alguns desastres, né? Nós temos os desastres, né, de ação antrópica, lembrando da história de Brumadinho, né, de Chernobyl, né, e desastres realmente naturais, ambientais, né, que seriam terremotos, tsunamis e etc.
Aí, alguns acidentes aí no Brasil e no mundo muito famosos, já expliquei todos eles, né? O acidente do Césio 137, que eu comentei, que foi em Goiânia em 1987, né? Rompimento da barragem de Mariana, aí mais recente, 2015. Bomba de Hiroshima no Japão em 1945. E a névoa matadora, chamada de Big Smoke, em Londres, em 1952, né? Que era uma névoa de poluição das fábricas, né? E das usinas de carvão que tinham, né? Então provocou muitas mortes naquela época. A bomba de Hiroshima parece que, né, tá vindo aí atualmente esse assunto de bomba atômica, né? Devido à guerra na Ucrânia, esperamos não ver mais essa cena, né? Porque hoje as bombas nucleares, né? Muitas delas são muito mais potentes do que as que estouraram em Hiroshima e Nagasaki, né, no encerramento da Segunda Guerra Mundial. E isso é extremamente preocupante, né? Isso porque a bomba ela não explodiu diretamente no solo, ela explodiu ainda no ar, mas na região próxima ali ela pulverizou, né? Casas, pessoas naquela região. E muitas outras tiveram sequelas gravíssimas, né? Do estouro dessa bomba foi uma devastação muito grande que o Japão lembra e recorda até hoje. Né? Mariana, né? Que triste. Isso ainda está na nossa memória, né? Foram 2 desastres aí em mineradoras em Mariana e em Brumadinho, vitimando aí muitas pessoas nas 2 ocasiões, né? Deixando terras inférteis e cidades fantasmas por onde passou essa lama. Já comentei com vocês aí um mapinha de onde fica Brumadinho, ali bem próximo à capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Bem próximo ali, né? Daqui dá para enxergar, né, a lama aqui, ó, bem aqui, né? Aqui, ó, Belo Horizonte aqui em cima, né? Em destaque o município de Brumadinho, né? Aí já também antes, a imagem antes do estouro da barragem, né? A barragem aqui do Córrego do Feijão tá aqui, ó, inteira, né? E posteriormente o caminho da lama, né? Atingindo o rio Paraupeba, né? Chernobyl, tem até série desse desastre, né? Até antes da pandemia, né? Tinha turista ali na região de Chernobyl para conhecer uma parte ali do que houve com a usina, né? Hoje fica na Ucrânia, mas na época aí do acidente, em 1986, essa região pertencia à União Soviética, era tempo de Guerra Fria. E o mais doido é que no dia do acidente, quando houve o acidente, eles não notificaram, né, outros países, nem a própria população local da cidade de Pipriak, que eu nunca consigo pronunciar da forma correta o nome da cidade, mas a cidade vizinha ali, né? Só no dia seguinte que eles evacuaram a população, né? E que uma outra usina nuclear que fica na Suécia, né? Que captou ali uma radioatividade e perguntou: está acontecendo alguma coisa? Aí que eles falam: não, houve um pequeno acidente, mas nós estamos resolvendo. Eles não deram a dimensão ali exata do que havia ocorrido, né? Que era extremamente grave o que houve, né? Eles foram fazer alguns testes, né, de rotina, só que eles desligaram os sistemas de segurança e houve a tragédia, né? Hoje a usina está desativada, né? Tá aí para vocês a usina, tem um sarcófago cobrindo ali o reator de número 4. A cidade, olha a cidade aqui, né? Tomada já pela mata, né? Vocês viram uma cidade fantasma realmente, né? Aqui a usina, tá? Os outros reatores também foram com o tempo desativados, mas é uma região que você não pode viver mais durante muitos e muitos anos. Nós não veremos aí, a nossa geração não verá essa região aí habitada normalmente. Quem está lá, né? São cientistas e funcionários responsáveis pela manutenção da usina, né? Tem ainda a circulação de energia, né? Tem material radioativo lá armazenado, então ele precisa ser ali cuidado, certo? O Exxon Valdez, né, foi o primeiro assim, acidente que ganhou notoriedade, né, no mundo inteiro, né, sobre o derramamento de óleo ali na região do Alasca, né, lá no norte, lá em cima, perto da Rússia, no norte da América do Norte, que é um estado americano, o estado do Alasca, né.
Então matou aí milhares de animais, né? Sendo 250 mil aves, 3 mil lontras, 300 focas, 250 águias e 22 orcas, né? As sequelas são vistas, né? Existem sequelas desse acidente até hoje. E a população local, quem vivia da pesca ali, enfim, né? O óleo destruiu ali toda aquela baía, aquela região, que infelizmente hoje ainda é rica em petróleo. E existe essa discussão aí de explorar ou não, assim como a Antártica, né, que também tem reservas de gás natural, né, petróleo, e o povo quer explorar. Mas sempre alguma coisa vai dar errado e pode vazar material, né, e a biodiversidade é que paga, né. Aí algumas imagens aí do óleo, né, isso gruda nos animais e eles acabam morrendo, gente, é uma intoxicação, uma morte terrível. Né? Impactos da mineração no meio ambiente, eu não vou me aprofundar nesse tema, né? Mas só o fato de Brumadinho e Mariana, o que aconteceu com Brumadinho e Mariana já dá uma perspectiva. O duro é assim, que a mineração ainda é fundamental para a economia, né? Através da mineração que extraímos diversos materiais, desde material de construção até material para equipamentos eletroeletrônicos, né? Mas isso deve ser feito de uma maneira, essa mineração deve ser feita cumprindo as normas e legislações ambientais vigentes de forma sustentável e fiscalizada, né? Mas ainda assim é um setor que gera emprego, gera renda e gera aí insumos, né, para toda a economia. Então o que acontece, né? Qual que é o impacto da mineração, né? Turbidez da água, altera pH de água, contaminação de solo por metais pesados, redução de oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, sem contar, às vezes não precisa ser uma grande mineradora, né? Garimpeiros ali minerando algum rio, ele usa normalmente mercúrio para separar o ouro de sedimentos. Mercúrio, acumula no organismo, é altamente contaminante, né? Alguns impactos aqui. Fabricação de tijolos, né, oleiros, que a gente chama de olaria também, né? Aqui algumas imagens da mineração. Isso é uma lavra, né? Como diminuir o impacto da mineração? Eu acabei de comentar com vocês. Imagina só, depois que a vida útil de uma mineradora como essa se vai, o que fazer com uma área dessas, né? Como reparar? Como mitigar esse dano? Imagina que ali, foi no passado, vamos voltar à imagem. No passado, né, era vegetação, né? Ou poderia existir agricultura, né, já com ocupação antrópica, né? E vira esse ambiente estéril aqui. Depois que a mina, né, retirada todo o minério, toda a riqueza que nela existia, o que fazer com uma região dessa? Né, o correto seria a empresa mitigar, reflorestar, né, para reintegrar essa área na sociedade se, né, o local não for contaminado, por exemplo, né? Aqui. E como diminuir de impactos? Descarte correto de resíduos, criação de protocolos de emergência, adequação do projeto à legislação, aumento da rigidez, né, e segurança, investimento em pesquisa, implantação de tecnologias e maquinários e instalações utilizados em projetos de educação ambiental, né? Eu deixo para vocês aí uma reflexão, né, baseado aí no que vocês aprenderam e reviram na aula de hoje, porque todos esses conceitos já haviam sido detalhados em aulas anteriores, né? Você responde aí, qual a influência da mineração na vida das pessoas? Será que eu já dei algum spoiler alguns instantes atrás, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer estar aqui. Avaliem a prof positivamente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.